El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Voy a convidar a la pastora Luciana, que va a continuar con el estudio bíblico de Pedro, que está trayendo todos los domingos un estudio muy bom. Espero que você possa tener agora un cuaderno, una lápiz, una lapicera, una caneta, para poder tomar los apuntes, ¿no? Que es muy importante para tu vida. Amén. Deus abençoe. Amém. Boa tarde, a paz de Cristo para todos que estão aqui, irmã Ezeli Chamarelli, pastor Brian, paz de Jesus, e a gente vai continuar aí uma palavra, né? Da onde a gente parou, do livro da segunda epístola de Pedro, mas antes eu queria só fazer aqui um parênteses, né? Pedro, aquele que foi chamado, né, por Cristo, Simão, na verdade, o antigo Simão, que o Senhor lhe dá um novo nome agora de Pedro, Pedra. E Pedro aqui escrevendo para aqueles irmãos aí, recapitulando o que a gente começou aí, né, falando da segunda epístola, ligando a primeira epístola. Na primeira epístola, ele vai e escreve a sua primeira carta para fortalecer os cristãos perseguidos, da igreja primitiva, e a gente já falou bastante sobre isso, né, que estava ali debaixo da perseguição de Nero. Na segunda carta, ele então agora escreve para fortificá-los e para enraizá-los nos ensinamentos de Cristo, para que eles não venham se desviar. Né? E esse aí, né, Simão, é aquele que o Senhor um dia chega e fala para ele: você não vai ser mais Simão, você agora vai se chamar Pedro, né? Que é uma pedra. Então a pedra, a rocha, falando para aquele que ele chama também de pedra, para que edifique a sua igreja, para que lance os fundamentos, também como Jesus é o nosso fundamento. E vamos falar um pouquinho desse fundamento e dessa pedra. O principal deles, quem é? Cristo. Aquele que foi criado em Nazaré. Jesus, ele foi criado em Nazaré. O que significa a palavra Nazaré? A sua infância, a sua juventude, ele passou em Nazaré. Alguém sabe o que significa a palavra Nazaré? Essa cidadezinha que era uma aldeia, na verdade. Era uma aldeia que tinha umas 50 casas, tinha menos de 500 habitantes. E o significado dessa região da Galileia, né, Nazaré, é rebento, ramo. Então, um ramo que é Cristo, aquele rebento que a Bíblia fala lá, Isaías fala sobre o rebento que vinha nascendo. E realmente esse rebento, ele vem da cidade de Nazaré, tudo aponta para ele. As escrituras, os profetas falam dele, ele é o Messias prometido. E este rebento que a Bíblia fala lá em Isaías, que é o Antigo Testamento fala em Isaías, está ele lá em Nazaré, o rebento. E o que era aquela aldeia? Era uma aldeia pobre. Era uma aldeia simples. O Salvador do mundo, o Messias, ele não vem de um lugar muito privilegiado economicamente. Ele não vem de uma cidade cheia de pompas. Ele não vem de uma cidade de dentro de um palácio, do império. Ele vem de uma cidade que ninguém dava nada por ele. Tanto é que quando Filipe vai chamar a Natanael, a pergunta de Natanael é: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quando Jesus começa a fazer os seus milagres, qual é a pergunta? Quando ele começa a falar, né? Ele começa a se apresentar ali, mostrar já que ele tem as prerrogativas do Messias. Qual é a pergunta lá em Mateus 13:55? Ué, não é esse o filho de Maria? O filho do carpinteiro? Então Jesus, ele criado numa cidade, num pequeno povoado, ele é preparado por Deus. A pedra que os construtores rejeitariam, a pedra fundamental. E ele sabe muito bem disso, por isso ele usa isso como metáfora, pedra fundamental, porque ele trabalhava com pedra. Como assim Jesus trabalhava com pedra? Jesus trabalhava. Durante a sua juventude, Jesus foi colocado, ele foi ensinado em um ofício. Ele era carpinteiro. Só que a palavra carpinteiro, que é usada ali no original grego, é a palavra tecton. E o que significa a palavra tecton? Não é só carpinteiro que trabalha com madeira, mas era um artesão, aquele que trabalhava com construção.
tanto de madeira, como de pedra e como de metal. Então o que a gente vê? A gente vê Jesus, um homem que trabalhava no pesado. Um homem que era de uma origem humilde e que trabalhava com algo que punha força. Ele tinha que botar força ali. Por isso que lá em Isaías diz, né, que ele era homem de trabalho pesado. Quando Isaías, o profeta Isaías, ele descreve o Messias, homem experimentado, homem trabalhado. Só que ao mesmo tempo Jesus, o menino Jesus, o adolescente Jesus e o jovem Jesus, ele também foi pesado e muitas vezes desconsiderado pela sociedade, porque tinha que pegar no pesado. Não era uma pessoa assim, né, que trabalhava em algo que chamava atenção, que estava num posto de autoridade, mas era um construtor, era como se fosse um pedreiro. Ele trabalhava fazendo carpintaria, mas ele também pegava muro, levantava muro, pegava coisas pesadas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um Jesus que ele foi, como todo menino judeu, ensinado na sinagoga, e que ele aprendeu o hebraico. Ele falava o aramaico, porque ali, né, na região da Galileia eles falavam aramaico, mas ele também falava o hebraico porque ele foi ensinado, ele estudou através da Torá, e a Torá estava escrita em aramaico. Ele foi instruído ali na sinagoga, e na sinagoga eles liam o Antigo Testamento, o Pentateuco, que estavam o quê? Os profetas maiores estavam em hebraico. Então ele, ao mesmo tempo, ele era um homem que era poliglota. Jesus era poliglota. Ele falava aramaico, ele sabia o hebraico e ele sabia um pouco de grego. Por quê? Porque naquela região, né, da Galileia ali, naquela aldeia pequenininha, passavam, era uma terra onde tinha a transição, passavam comerciantes gregos para chegarem em Jerusalém. Então, quando eles saíam, estava a 157 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, a cidade de Nazaré, e eles passavam, era uma rota, eles não ficavam, porque era uma aldeia considerada insignificante, tão pequenininha, não tinha comércio. O pessoal ali era de vida rural, vida simples, plantavam, né? Tinham lá o rebanho, viviam uma vida rural. Mas eles passavam por ali. Provavelmente ele ouvia o grego. Então era um homem que falava o hebraico, era um homem que falava o aramaico, porque era a sua língua ali da região, e era um homem que sabia um pouco de grego. E o que a gente vê? A gente vê um Jesus que é das mãos calejadas, mas com uma sabedoria e instruído, tanto na cultura daqui, da terra, da sua época, para poder falar a todos com autoridade, quanto na sabedoria dos céus, porque ele era o filho de Deus. E tanto é que Maria uma vez surpreenderam, né, junto com José, procurando, cadê o menino? Jesus estava lá na sinagoga com 12 anos ensinando os grandes, os líderes, e o pessoal assim, surpreendido como aquele menino falava com tanta autoridade, tendo apenas 12 anos, sabia tanto das coisas do Criador. Então, quem é esse Jesus que Pedro agora apresenta para a igreja e enraiza, né, nos ensinamentos da igreja? É o homem da sabedoria, o Deus da sabedoria eterna, um homem de extremo preparo e sabedoria, mas era um homem das mãos calejadas. Era um homem que tinha também a vivência dessa terra no trabalho árduo e duro. Então a gente tem um Jesus completo, que ele pode estar no meio dos poderosos, mas ele também pode estar no meio daqueles que são simples e humildes, entender bem a tua condição e a minha. A gente que está aqui, né, que vive uma vida de sacrifício, ele sabe o que você passa, ele sabe da tua luta, ele entende o que a gente luta no dia a dia, mas ele também tem autoridade para estar no meio dos grandes e desbancar os grandes com a sua sabedoria. Olha que maravilha, né? E é sobre esse Jesus aqui, o tecton, o carpinteiro, o construtor, que foi ensinado, né, pelo seu pai, que agora Pedro está apresentando ele como aquele que é a pedra fundamental. Aquele que a igreja tem que estar, não é sobre Pedro, mas sobre a pedra, o Cristo, né, a rocha que é Cristo. Vamos continuar então aqui, em 1 Pedro, eu dei uma introdução. Nós paramos no capítulo 2, né? E a gente foi até o versículo 12, não é isso? 13. E tá falando aqui sobre
a situação daqueles que se desviaram da palavra de Deus, né? A gente vai começar aqui aqui no versículo 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma cada dia, por causa das obras iníquas deles. Então, o que o Senhor, né, tá usando aqui Pedro para falar? Está usando para falar sobre como andava já o desvio, né, das pessoas da vontade de Deus, a impureza, já naquele tempo, o homem desviado, o ser humano desviado, com as suas práticas libertinas. Ele fala aqui que muitos que já estavam assim, se juntando à igreja, já estavam se desviando e começando a infamar o caminho da verdade. Lá no versículo 2 a gente falou aqui sobre isso, né, que Pedro já está avisando, muitos que vão seguir aqui o caminho, dizendo que são de Cristo, o nome do caminho da verdade vai ser infamado por causa deles. Então isso é uma coisa antiga, né, irmãos? Quando a gente vê hoje em dia muitos dizendo que são cristãos e apresentando aí um evangelho, dizendo que são portadores da palavra de Deus, e infamando e desviando os ensinamentos de Cristo, isso começou lá atrás. Por isso Pedro se levanta e começa a preparar a igreja para estar preparada para não ouvi-los, para discernir o que é doutrina que vinda do céu e o que é heresia, não é? E ele não está preparando só aquela parte da igreja primitiva, ele está preparando a nós também, porque ele via lá no futuro que isso ia chegar nas nossas mãos. Com certeza ele via. Então aqui a gente falou que esses irmãos, entre aspas, faziam comércio da palavra de Deus, alguma coisa parecida com os dias de hoje? Muito, né? A gente estava até falando sobre isso agora. Gente cobrando para pregar. Gente dizendo que está levando a palavra de Deus e cobra para pregar. Alguma vez Jesus falou isso? E de ensinar e cobrar para pregar o meu reino? E de ensinar e fazer discípulos e cobrar isso? Estipula uma quantia para você receber? E aqui, isso aqui não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Fazendo comércio. E eu me lembro, né, que semana passada eu falei que a única vez que eu vi Jesus extremamente irado, a ponto de chegar, né, e pegar um chicote e sair chicoteando e quebrando tudo que estava na frente, quando ele viu que estavam fazendo comércio com as coisas do Pai. Alguma semelhança com os nossos dias? Muita, né? E aqui o Senhor, né, usa Pedro para falar que Deus, ele não poupou os anjos. Como é que ele vai poupar quem está fazendo isso? Porque a gente às vezes acha, mas Deus é misericordioso, tá pregando, o importante é pregar. Só que a Bíblia fala, né, que Jesus, né, que Deus é amor, porém ele também é justiça. Porque se ele não for justiça, se ele for injusto, cadê o amor que não age com justiça? Está usando com falta de amor com aqueles que ele tem que cumprir a justiça. Com aquele que está clamando a justiça porque está sofrendo. Se ele passar a mão na cabeça daquele que está cometendo a injustiça, ele não está amando aquele que está clamando por justiça. Então o amor e a justiça, eles andam juntos, né? E aí, continuando aqui, a gente vê no versículo 7, né? Que quando também Deus lhes lança a sua sentença sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, ele livra o justo Ló. A gente falou de Noé semana passada, a gente continua agora e fala sobre Ló. Noé foi salvo com a sua família. O que quer dizer isso? Agora Pedro fala aqui, olha, Noé foi salvo com a sua família e sobre os outros veio o dilúvio. Ló foi avisado antes para sair com a sua família e sobre os outros veio a repentina destruição de fogo. Meu querido, Deus, ele te guarda. Se você não se conforma com a injustiça, se você preza pela integridade, se você quer a verdade, se você não fica feliz nem conformado com a imoralidade, com a infidelidade a Deus, com a deslealdade, você atrai a Deus. Sabe o que atrai a Deus? Não é gritar, não é bater com perna, não é se jogar no chão, não é fazer assim, recebo. Nada disso atrai a Deus. Isso também os feiticeiros pagãos faziam. Não é pregar bonito, não é ensinar bem, não é ter uma ótima oratória. Isso é importante? Claro que é bom. Se esmerem em aprender. Não é saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas é querer a justiça de Deus. É querer a lealdade ao Criador, a seus princípios. Se o teu coração
queima por querer aquilo que Deus estabeleceu, a verdade de Deus, a fidelidade de Deus, a lealdade, isso atrai a Deus. Por que o Senhor não destruiu Sodoma e Gomorra? Porque existia um justo Ló. E sabe qual era a característica de Ló? Olha aqui. O que diz aqui? Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma. Atormentava a sua alma. Você já tinha parado para prestar atenção nisso? Cada dia por causa das obras iníquas deles. Gente, se a gente se conforma com esse mundo e acha tudo normal o que está acontecendo, a imoralidade, sabe? A falta de verdade, a mentira, a corrupção, as injustiças. Se a gente algum dia começar a se conformar com isso, tem alguma coisa muito errada. Ah, mas o crente não pode ser atormentado. Ele não pode ser atormentado por coisas que, que afastem ele de Deus. Atormentado para fazer o que não deve. Mas aquele que ama a Deus e que tem o Espírito de Deus, muitas vezes ele se atormenta por ver tanta maldade. Muitas vezes a alma dele se angustia como Cristo se angustiou por ver tanta gente sofrendo e ver tanta gente fazendo coisas que destroem o seu próximo. Aqui diz que ele atormentava a cada dia a sua alma, sabe? Por causa do que estava acontecendo ao seu redor. E a gente vai lá para Romanos, né? Quando diz lá em Romanos, que diz que a gente não deve se conformar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Transformai-vos. Do Romano 12:2. O que diz lá? Não vos conformeis, não tome a forma desse mundo. É exatamente isso. Não fique conformado com a injustiça, com o que está aí achando normal. A gente já começa a banalizar as coisas, né? Ah, mas é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, não é assim mesmo, não tem que ser assim mesmo. Eu não tenho que achar normal, mas é a natureza humana, o ser humano assim, não tem que ser assim mesmo. Não foi isso que Deus nos preparou pra gente fazer, pra gente ser, pra enganar, pra mentir, pra tirar aquilo que é do outro, pra falar caluniar, nem pra tentar passar por cima de ninguém, nem pra destruir, nem pra matar. Não foi pra isso que Deus nos preparou. Tá lá em Romanos 12:2. Se você é justo, se você é justificado, se você tem o Espírito de Deus, você não vai se conformar. Nós somos sim os inconformados. Nós somos inconformados sim. Ah, mas o cristão é inconformado. Jesus não era conformado com isso. E nem a gente pode ser. Mas a gente vem para transformar através dele. Não, a gente não vai ser um inconformado que vai apenas se conformar, mas a gente tem que dar o exemplo e viver para a gente poder fazer com que as pessoas possam ver a diferença. Lá em 1 Coríntios 13:4-7, que diz que o amor ele não se conforma com a injustiça. Deus é amor. E se você é filho de Deus, você é filho do amor. Então a Bíblia fala que ele não se conforma com a injustiça. O amor não se conforma com a injustiça. Continuando aqui, que eu já vou aqui arredondando, né? E aí a gente vê aqui no versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar das provações os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ou seja, você está inconformado com esse mundo, mas saiba que Deus vai trazer a justiça. Às vezes a gente fica tão agoniado que não tem mais jeito, não é possível. Quando é que isso vai? Calma, o Senhor não tarda. Para nós parece tardio porque nós somos pessoas que nós temos um tempo limitado, mas o Senhor não. Ele é eterno. E o tempo para exercer a sua justiça já está determinado. E ele vai fazer. Porque ele não mente. Porque ele não vai contra a sua palavra. E aí no versículo 10. Especialmente aqueles que estão seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo. Alguma semelhança com os dias de hoje? Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, aos passos que os anjos, embora maiores em sua força e poder, não proferem contra elas juízo infame na presença do Senhor.
Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa à destruição, falando mal daquilo que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles regalam as suas próprias mistificações. Aqui está dizendo, né, as características daqueles que são usados pelo mal para trazer para o mundo a contaminação, né? E aqui fala o seguinte, que eles, em pleno dia, quais nódoas quer dizer manchas, deformidades, eles regalam as suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. Interessante que eu parei para pensar aqui, banqueteiam junto convosco, quer dizer o seguinte, que na igreja de Deus, muitas vezes, eles não estão longe não, eles estão lá dentro, estão perto. Há pessoas que estão conosco, dizem que são cristãos, mas eles estão manchando nódoas, estão trazendo mancha, porque eles trazem as suas luxúrias, eles trazem as suas injustiças e querem colocar dentro do reino de Deus. E fazer com que a gente ache normal. Cuidado, irmãos. Pedro estava alertando, isso estava acontecendo lá e hoje em dia, perto mais do fim, mais ainda. Porque uma das características do tempo final é a apostasia. É sair totalmente daquilo que Jesus, do evangelho de Jesus, daquilo que Jesus pregou. E olha só, as características disso que tem acontecido. E desses que têm sido usados por Satanás, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Nossa, que palavra pesada! A gente não pensa que vai ver isso, né, na palavra de Deus. Deus é amor, mas aquele que ama também aponta o erro, para que a pessoa não se destrua no erro. Não é? Amor é isso. Não é condenar, porque quem pode condenar é Deus, mas avisar. E aqui ele está avisando, o apóstolo está avisando. Abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que armou o plano da injustiça. Aí vamos só dar uma entendida. Qual foi o problema de Balaão aqui que ele cita como exemplo? Quem era Balaão? Alguém aqui lembra? Balaão, ele era ele não era do povo de Israel, não era israelita, né? Ele era filho de Beor. E ele, quando o povo estava acampado ainda no deserto, perto, né, do povo de Moabe ali, e os midianitas, nesses povos aí, mais precisamente no povo midianita, estava Balaão, né, eram os árabes. E Balaão ele era conhecido como um profeta, porque ele falava coisas que aconteciam. E as pessoas respeitavam, a fama dele foi longe. E aí o rei Balaque, né? Alguém sabe o que significa Balaque? O rei Balaque de Moabe, a palavra Balaque quer dizer assolador. Ele ficou com medo, assolador. Olha como as coisas vão, né? O assolador estava com medo do povo de Israel que estava acampado ali. E já tinha ouvido falar das vitórias que os israelitas tinham tido com os outros povos. E ele com medo, sabendo da fama de Balaão, que ele falava as coisas e acontecia, embora ele não era assim conhecido como profeta de Deus, ele era um profeta, ele era uma pessoa que proferia coisas e que acontecia. Então ele manda chamar a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Você vai encontrar isso em Números 22. Eu não vou agora ficar lendo para a gente não perder, mas que não é perda de tempo, mas isso você pode ler na sua casa, né? A gente precisa ver outros pontos e tem outras pessoas aqui para trazer uma palavra. Mas lá em Números 22 diz que o filho de Beor, né? Ele foi chamado então pelo rei Balaque, que era o rei de Moabe, perdão. Era moabita. Eles estavam ali em Petor, né? A cidade era Petor. E aí Balaão foi chamado para ir lá. E o que esse rei promete a Balaão? Para a gente trazer aqui, situar tanto na época da igreja como nos nossos dias. Olha como é que o diabo ele se aproxima, o assolador, ele tem as suas táticas. Balaão não era bobo, ele conhecia quem era o povo de Israel. E ele sabia que ele não podia amaldiçoar. Ele fez sacrifícios e Deus falou com ele, para ele não amaldiçoar o povo. Deus está presente e falou para ele, não faça isso, não amaldiçoa aquilo que eu abençoei. E aí, ele sabendo disso, e sabia o poder do Deus dos israelitas, ele se nega a amaldiçoar. Porém, o assolador, o tentador, né, que ali está na figura do rei,
de Moabe, ele manda chamar ele, e ele vai. Ele vai. Ele é repreendido, mas ele vai. Deus deixa que ele vá comprar. Pode ir, mas não amaldiçoa. E quando ele estava no caminho, o que acontece? Vocês lembram? Qual o meio de transporte que ele tomou? Uma jumentinha. Uma jumentinha. E Deus conhece o coração do ser humano. Sabe o que Balaque, o assolador, prometeu para ele? Vem que eu vou te dar honra. Satanás conhece a essência humana. O que chama mais atenção do homem? Muito, né? Honra. Vem que eu vou te honrar. Eu vou te dar, se você abrir lá em número 22, você vai ver o que ele promete. Eu sou rei, eu vou te dar honra, destaque. Mexeu com a vaidade. Não conseguiu que ele falasse a maldição, mas conseguiu mexer, bom, já que ele não vai proferir porque ele tem o temor desse Deus, mas eu vou prometer uma coisa que vai funcionar, honra. Cuidado com as honras dos seres humanos. Quem tem que te honrar é Cristo. Quem tem que te honrar é Deus. Quando Deus quiser que você seja honrado, você não vai depender de homens. Deus honra aqueles que o honram. Mas aqueles que buscam glórias humanas, que Jesus falou, eu não busco, eu não procuro glórias de homens, mas agradar a meu Pai que me enviou. Cuidado quando alguém fica, eu vou te honrar, cuidado com essa palavra. Eu não estou dizendo que você não vai ser honrado, né? Não, Deus honra, Ele vai te botar no meio de coisas que vão te honrar. Mas nunca aquilo que vai te fazer negar os teus princípios diante de Deus. Se alguma coisa te faz negar algum princípio, se o teu coração lá no fundo sentiu que está indo contra alguma coisa que é princípio de Deus, para que você receba essa honra, foge, porque é assolador. Ele quer uma brecha para entrar na tua vida, só isso. E como não achou de um lado, ele vai procurar de outro. Então, Balaque promete honra e riqueza. Quem não quer riqueza? Quem não quer se preocupar mais financeiramente? Ele ficou tentado, mas no princípio parece que Balaque, não, ele não vai fazer isso. Ele foi, mas ele foi. Mesmo não querendo, ele foi. Por que ele estava indo? Ele foi. E ele montou numa jumentinha. E olha o que acontece, né? A gente já sabe a história. A jumentinha 3 vezes empaca. E ele era um profeta, era um homem que viu o espiritual, que estava em contato com o mundo espiritual. Como é que ele não viu isso? Em vez dele entender que aquela jumentinha estava bloqueando o caminho dele para que ele não fizesse uma besteira, era um aviso, ele se voltou contra a jumentinha e espancou-a 3 vezes. Engraçado, né? Negou 3 vezes. Lembra? Alguma coisa te lembrei isso? Negou 3 vezes. 3 vezes. A jumentinha empaca 3 vezes. Ele vai e espanca a jumentinha. E ele não conseguiu ver o óbvio. Se ele dizia tão espiritual, né? Naquela espiritualidade dele que não, a gente sabe que ele era um profeta, que não era um profeta propriamente dizendo do Criador, mas ele tinha um dom. E aí o que Deus teve que fazer para alertar aquele homem não amaldiçoar? Engraçado, se aquele homem não era um profeta de Deus, como é que Deus estava tão preocupado que ele abrisse sua boca para amaldiçoar? Ou seja, algum poder haveria nas suas palavras. Muito cuidado, né? Isso eu tenho que falar para nós somos assim. Cuidado com o que a gente fala. Eu tenho que me policiar cada dia naquilo que a gente profere e às vezes a gente acha que não é nada. Mas falou da boca para fora. E aí a jumenta fala para ele: por que você tá me batendo? Né? Eu te sirvo. Eu sou tua jumentinha. Você monta aqui, eu te levo para os lugares. Você tá me agredindo. E aí Deus permite que ele veja um anjo com uma espada. Aquela jumentinha que ele estava agredindo, na verdade, estava protegendo ele. Às vezes Deus está colocando uma situação na sua vida que é para te proteger. E você está lutando contra aquilo que Deus está fazendo para que você não caia. E você está revoltado e achando que estão tentando bloquear meu caminho, não querem. Não, é Deus te parando. Porque o anjo estava preparado para matar Balaão com uma espada. Mas aquela jumentinha estava protegendo ele e ela ainda é espancada por causa disso. Olha a ingratidão. Mas o que é a ignorância? O que é a cegueira pela ganância da honra e da riqueza? Como Satanás sabe, por isso que ele chega para Jesus e fala: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Cuidado com as ofertas que nós estamos recebendo. A gente tem que saber bem onde a gente anda. Mas Jesus andava no meio dos ricos, claro.
Jesus sentava com os poderosos. Algumas vezes sim, na maioria das vezes ele estava entre os humildes. Mas Jesus chegou a sentar com publicanos, com sacerdotes sim, que estavam doidos para matar ele. Estavam querendo pegar em alguma coisa. Mas ele não se associava. É diferente. Ele ia, transitava, levava a palavra, mostrava o seu ensinamento para haver transformação. Ele salgava, porque ele era o sal da terra, como nós somos. Ele chegava ali, fazia diferença, mas ele não se associava. Ele saía e continuava no seu propósito com Deus. Ele não criava pactos com aqueles que seguiam a injustiça. Ele pregava, ele transitava, mas ele se retirava. Não é que a gente, eu não posso porque não posso conversar com ninguém, eu não posso porque tudo é pecado, não é por aí. Mas a gente tem que estar preparado para estar no lugar que a gente está, na hora que a gente está, e fazer o papel que a gente tem que fazer, e depois sair daquilo ali e entender que o reino é nosso foco. E não estar com o coração, com brechas para aceitar os prêmios da injustiça. Mas eu vou te honrar, cuidado, A honra vai vir. Mas a honra vem de uma forma que Deus jamais vai ser desonrado pela sua honra. E aí o que acontece, Ele vai. Eu já vou terminando. Aí Balaão vai. E chegando lá diante daquele rei, por isso que ele está sendo citado aqui como exemplo, para aquele povo entender que da forma que Balaão procedeu, eles também não deveriam proceder. Ele não falou contra o povo de Deus. Ele não amaldiçoou. Toda vez que ele tentava amaldiçoar, a boca travava. Mas o que ele fez? Ele usa uma outra estratégia para receber as riquezas. A ganância não para de latejar. E qual é a estratégia que ele usa? Ele dá um conselho. Alguém lembra o conselho que ele deu para o rei Balaque? Faz festas. Usa as mulheres moabitas, que deviam ser bem apresentáveis. Estavam lá uns jovens, era um exército de jovens ali naquele deserto. Havia as mulheres israelitas, mas sempre a grama de fora do vizinho é mais verde que a de casa. Assim já devia ser para alguns ali que não estavam totalmente conectados ali como deveriam estar com Deus. Então, ele atrai, ele chega para o rei e dá um mau conselho. Não fez de um jeito, mas fez de outro. E ele fala para que eles deem festas e convidem os israelitas, os homens israelitas para aquelas festas. Regadas de quê? Regadas de imoralidade, regadas de sacrifícios pagãos. Então, quando aqueles homens vão àquelas festas, vêm aquelas moabitas, eles se deitam com elas, porque era assim as festas aos deuses pagãos, cercados de sexualidade, que era assim que eles achavam que estavam adorando os seus deuses, de coisas imorais, e eles perdem a bênção de Deus nas suas vidas, porque se unem, como diz a palavra de Deus, se unem com uma prostituta, em prostituição, e a bênção de Deus se afasta, e cai a maldição. Então, a maldição não veio pela boca de Balaão, ele não fez, ele realmente não amaldiçoou, mas ele ensinou ao próprio povo se amaldiçoar. Depois a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Como é que às vezes as situações não vêm porque a pessoa amaldiçoa, mas vem pelo conselho. Cuidado com o conselho errado. Cuidado com quem você está se aconselhando, o conselho que você está ouvindo ou o conselho que você está dando. Porque parecia ser bom, parecia que estava fazendo certo, Mas a ganância não deixava que fizesse certo. Tinha que dar uma brechinha para poder conseguir aquilo que aquilo que estava sendo tentado a fazer. Depois, semana que vem a gente vai ver então mais um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre isso e continuar aqui analisando esse capítulo de Pedro e esse exemplo que Pedro dá a respeito, dessa passagem aqui. Depois a gente vai ver como isso aqui pode ser colocado para a igreja e até hoje, Não só naquele tempo, aquela igreja que estava perseguida, aquela igreja que estava sofrida, mas que mesmo assim, o que eu falei semana passada? Eles sofreram na primeira epístola, foi feita para quê? Por Pedro, para protegê-los da perseguição externa. Mas viria uma perseguição muito pior do que aquela que mata o corpo e a alma. Viria a perseguição interna, espiritual, que é matar a vida eterna deles, que é a apostasia. Amém? Eu vou chamar agora
o pastor Marcelo Paquelha para continuar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que palavra, né? Cuidado com o conselho, né? Porque a vezes você tem um amigo, uma amiga, e vem e te dá um conselho, não? Tua mãe ou teu pai é muito severo, muito carrasco, é muito, está muito em cima de você. Aí você empieza a ter birra, aí briga com seu pai, com sua mãe. Você quer mandar em mim, não sei que lá, já sou adolescente, sou grande, deixa-me em paz, deixa-me viver minha vida. E aí o que acontece? Ele te está trazendo um mau conselho. Aí você tem a sua mãe e a seu pai como inimigo, aí você vai à balada, você começa a ter relações com prostituta, com a droga, com o álcool, aí você arruina a sua vida. Então, cuidado com o mau conselho. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.